Olá, bem-vindo a todos. É para mim um prazer estar aqui hoje para falar com vocês sobre esse mundo fascinante que é a vida. Hoje vamos a falar em nossa aula sobre a origem da vida. Faz mais ou menos 4.500 anos, a Terra teve uma série de mudanças geológicas e físicas muito grandes. Essas mudanças fizeram que, dentro do mar, no fundo do mar, em uns lugares que se chamam de fontes hidrotermais, a elevadas temperaturas, se formaram as primeiras moléculas orgânicas, é dizer, as primeiras moléculas da vida. Estas moléculas se agruparam formando o que conhecemos como a célula. Consideramos que temos vida desde que se forma a primeira célula. Esta célula, ao princípio, era um organismo simple. Consistia num compartimento rodeado de uma membrana com uma substância líquida com moléculas concentradas em seu interior. Estas moléculas são as que fazem que a célula possa viver. São as moléculas da vida. Esta célula precisava de se reproduzir. A reprodução, em um início, era simplesmente uma divisão, o que consideramos uma divisão por bipartição, no centro da célula, e nos dava lugar a duas células idênticas, duas células iguais. Mas com o tempo, esta célula começou a especializar-se e a ter mecanismos mais complexos, até chegar a dar lugar a organismos multicelulares, organismos superiores. E para isso, as células tiveram que agrupar-se, fazer funções específicas e ter sistemas de comunicação entre elas e de movimento muito complexos. Consideramos então a célula na metade da evolução da vida, mais complexas que as moléculas orgânicas, mas ainda são tão simples que vão precisar de 1.500 anos mais para dar lugar aos organismos complexos. Faz 3.500 milhões de anos se pensa que tínhamos uma atmosfera muito violenta. Nesse momento, na Terra, nós tínhamos vulcões, nós tínhamos também muita chuva, nós tínhamos raios e uma coisa muito importante para entender como foi o desenvolvimento. Não tínhamos oxigênio. Não tínhamos oxigênio e por isso não tínhamos camada de ozono, de forma que os raios ultravioletas do Sol chegavam diretamente à Terra. Estes raios do Sol iam a interagir com moléculas inorgânicas, com as moléculas que formavam nossa atmosfera. Iam a levar ao desequilíbrio algumas destas reações, de forma que a partir de moléculas inorgânicas e com radiação ultravioleta chegamos a formar moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas que se formaram primeiro no fundo do mar são moléculas que levam carbono e são as moléculas representativas da vida. Isto foi provado no ano 1953 por um experimento simples que fizeram dois científicos, Miller e Urey. Que é o que eles fizeram? Eles tentaram de interpretar o que se considerava a atmosfera naquele momento, faz 3.500 milhões de anos na Terra. Nessa atmosfera nós tínhamos vapor de água, tínhamos também moléculas de nitrogênio, tínhamos CO2, tínhamos também monóxido de carbono e algumas moléculas de hidrogênio. Sobretudo, através de raios e a luz ultravioleta que chegava à atmosfera da Terra, eles conseguiram ver que, por um fenômeno simples, como pode ser uma destilação, nós conseguimos, a partir dessas moléculas, reações químicas que nos vão acabar dando moléculas orgânicas, é dizer, açúcares, lipídios, aminoácidos e nucleotídeos. Podemos observar que a formação da vida, o início da vida, foi um fenômeno simple que aconteceu faz muitos miles de milhões de anos na Terra. Em algum lugar de toda a superfície da Terra se formaram, a partir de moléculas inorgânicas, moléculas orgânicas, é dizer, aminoácidos e proteínas. Isso é o que se conhece como os coacervados de Oparin, um conjunto, uma concentração de moléculas orgânicas que acabaram depois formando a célula e formando os organismos vivos. Mas estas moléculas tinham que ter alguma propriedade para dar lugar depois a moléculas mais complexas. E esta propriedade é a capacidade de poder formar polímeros. O que significa formar polímeros? Significa que a partir de moléculas simples, como temos aqui, aminoácidos e nucleotídeos, estas moléculas, que seriam como os tijolos, chamados monómeros, se vão a ir ligando umas com outras, sempre com o mesmo tipo de ligação. Quais serão essas ligações? No caso dos polímeros,
de aminoácidos que dan lugar a polipéptidos, vamos a tener enlaces de tipo peptídico. En el caso de nucleotídeos que van a dar lugar a ácidos nucleicos, vamos a tener enlaces de tipo fosfodiéster. Y con esto vamos a tener las moléculas esenciales de la vida, las proteínas y los nucleotídeos. Una vez que se formaran las primeras proteínas, los primeros ácidos nucleicos, el próximo paso, ¿cuál sería? Conseguir autoperpetuarse. Un organismo vivo es aquel que es capaz de perpetuarse a lo largo del tiempo, a lo largo de las gerações. Entonces, para eso precisábamos de moléculas que elas mesmas fueran autocatalíticas, es decir, que tuvieran la posibilidad de hacer copias de las mismas y mantenerse en el tiempo. Y estas moléculas fueran los nucleotídeos. Los nucleotídeos, a través de un proceso de copia de un molde padrón, conseguiran perpetuar, autorregenerar sus propias moléculas. Este sistema, en un inicio, fue elevado por moléculas de RNA. Y al final acabamos en un sistema más complejo en el que utilizamos como molécula catalítica las proteínas y como molécula a ser copiada los ácidos nucleicos. A lo largo de la evolución, este sistema, una vez que apareció una membrana, pudo estar confinado en un territorio pequeño, es decir, en poco espacio, y las moléculas de RNA comenzaron a hacer copias e ir perpetuando las gerações. Después, entraron a formar parte las proteínas. Un sistema de proteínas con RNA para dar a perpetuación de la vida es lo que conocemos como el dogma de la biología y se cumple en todos los organismos vivos. A partir de una molécula de DNA, donde está nuestra información genética, lo que dice que nosotros somos, tenemos un proceso de copia o proceso de transcripción. En otro ácido nucleico, una única cadena que sería la cadena de RNA. O RNA, a su vez, es traducido a través de un fenómeno que precisa del código genético para dar lugar a las proteínas. A partir de que tenemos las proteínas, podemos ya tener organismos vivos. Mas ¿cómo hacemos la traducción de una molécula diferente, un ácido nucleico, a una proteína? Para eso precisamos de un diccionario muy especial, que está formado por palabras de 3 letras, como podemos ver aquí. Y esas 3 letras, que son 3 bases nucleotídicas, nos van a dar lugar a un aminoácido. A partir de que tenemos traducido aminoácido, vamos a poder tener las proteínas. Ya tenemos sentado a molécula que tenga información genética que dice lo que nosotros, organismos vivos, somos. Mas para que eso sea eficiente, precisamos de membranas plasmáticas. Entonces, cuando aparece la membrana plasmática, aparece la célula. Es en ese momento que comienza la vida. Es muy importante para la vida, entendiéndola como la vida celular, la aparición de las membranas. Estas membranas, ¿qué son? Estas membranas son lipídios. Son lipídios que tienen una característica muy importante. Son moléculas anfipáticas. ¿Eso qué significa? Las moléculas anfipáticas son aquellas que, por un lado, son hidrofílicas, gustan de agua, por otro lado, son hidrofóbicas. Eso nos permite ¿qué? Nos permite que los lipídios, en un ambiente prebiótico, sozinhos se les conseguirán formar vesículas de forma que las partes hidrofóbicas que no gustan de agua ficaran dentro y las partes hidrofílicas que gustan de agua ficaran fuera. Y dentro nos van a incluir las moléculas de la vida, los ácidos nucleicos y las proteínas. A partir de ahí tenemos el primer organismo vivo, la célula. Una vez que tenemos las células, eso aconteció más o menos hace 3.500 millones de años, comienza la evolución de la vida. Sabemos que fue en aquella época porque tenemos fósiles en los que encontramos camadas de sedimentos de bacterias con materia cimentante. Y esos sedimentos se conocen como estromatolitos y aparecen espallados en el mundo todo, sobre todo en áreas marinas. Estos primeros organismos fueron las bacterias. Las bacterias eran organismos procariotas muy simples, en los que apenas teníamos una membrana plasmática y dentro o material genético con as suas proteínas. Mas ao longo do tempo, ao longo da evolução, estas bacterias foram aperfeiçoando seus metabolismos tanto de energia como de carbono. Imaginen que na Terra naquele momento tínhamos enxofre, tínhamos ferro, tínhamos nitrogênio,
tínhamos hidrogênio, tínhamos um monte de moléculas que permitiam fazer diferentes tipos de metabolismo, mas não tínhamos oxigênio. Então, os primeiros foram organismos anaeróbicos, é decir, não utilizavam oxigênio, e quimiolitotrofos. Mas estes organismos, ao mesmo tempo que foram fazendo metabolismos diferentes, criaram resíduos diferentes e modificaram a atmosfera da Terra, até chegar um momento muito importante na evolução, em el que apareceram os primeiros organismos vivos que eram capazes de fazer fotossíntese. ¿Isso que significa? Isso significa um passo muito elevado, porque nós agora vamos a produzir oxigênio a partir de fotossistemas que utilizam a radiação lumínica para assimilar o carbono e produzir energia. Vamos a eliminar oxigênio. E no momento que começamos a eliminar oxigênio, com estas bactérias, que são as cianobactérias, bactérias que são capazes de fazer um metabolismo de fotossíntese aeróbio, o oxigênio se vai ir acumulando na atmosfera e vai formar a camada de ozono que conhecemos atualmente. E no momento que temos a camada de ozono, podemos fazer formas de vida muito mais complexas e podemos sair também de dentro do mar, do fundo do mar, para a superfície. Agora, então, a evolução é muito mais rápida, aumentamos a velocidade. Todos aqueles organismos que sejam capazes de assimilar e de obter oxigênio em seus metabolismos vão a ter uma competência a mais. Isso significa que as bactérias, algumas delas ficaram recluídas em ambientes anaeróbios, outras conseguiram aprender a utilizar oxigênio para fazer metabolismo, outras foram a parasitar outros organismos que utilizavam oxigênio. E algumas delas conseguiram fazer simbiose, se integraram, se ligaram a organismos que utilizavam oxigênio para poder seguir vivendo. A partir daí, faz 1.500 milhões de anos, temos outro passo na evolução, a formação das células eucariotas, as células que têm núcleo. A partir desse momento, temos células com núcleo em que estamos separando o material genético e vamos a ter a possibilidade de ter organismos complexos em um futuro. Tudo isto precisa de metodologias para poder estudar e saber como a partir de uma linhagem celular vamos obtendo diferentes linhagens evolutivas e diferentes organismos. Para isso, usamos a biologia molecular. A biologia molecular nos permite comparar sequências de nucleotídeos, como de parecidos são as moléculas de RNA e de DNA dos organismos vivos. E assim podemos fazer o que seria um árvore genealógico, em el que a partir de uma linhagem, ao longo da evolução, foram separando-se os diferentes organismos, começando por os mais simples, as bactérias, até os mais complexos, como o homem. Desta forma, aquelas sequências que são muito parecidas, porque a função que desempenham em organismo é essencial. A sequência de genes de proteínas essenciais para a bactéria também são proteínas essenciais para o homem. Desde o início da evolução se conservaram. As sequências diferentes, por exemplo, entre o homem e o sapo, significa que esses organismos evoluíram faz pouco tempo. Entre o sapo e o homem, na evolução é muito mais pequeno que entre o homem e a Escherichia coli. Uma vez que nós temos as primeiras células com núcleo, consideramos que temos organismos eucariontes. Mas como isto surgiu? Vamos a pensar em uma célula procariota sem núcleo. Com poucas substâncias químicas conseguem fazer seu metabolismo, conseguem adaptar-se a qualquer tipo de ambiente e se reproduzem rapidamente. Então, por que interessou que apareceram as células eucariotas? Interessou porque isso lhes dava uma característica a mais, poder fazer algo diferente. Imaginem uma planta que tem, por um lado, uma série de células no chão, em sua raiz, aproveitando as substâncias minerais e a água. E imaginem depois, na parte superior, as folhas, aproveitando a luz do sol para fazer fotossíntese. Isso um organismo unicelular não é capaz de fazer. E para deixar de ser um organismo unicelular, temos que começar a fazer células mais complexas, as células eucariotas. Segundo a teoria endossimbiótica, en la que temos bactérias que se van integrando
con outras que já podem respirar, que producen oxigênio, para dar lugar a animais mais complexos, vai evoluindo a partir de uma membrana celular com um núcleo. Seria uma dupla camada lipídica en que no interior temos o material genético. Ese material genético o isolamos do resto da célula, onde van a dar lugar às outras funções para manter a célula viva. Já temos uma complexidade maior, porque temos diferenciação de funções. Mas para que isso aconteciera, primeiro se tiveram que fusionar diferentes bactérias. No caso dos organismos animais e os fungos foram 3, no caso das plantas foram 4. Existem bactérias que funcionam muito parecidas às mitocôndrias, porque eram antigos organismos, eram bactérias, e se dividem igual que as bactérias. E além disso, fazem uma função muito importante, são as encarregadas da respiração dentro da célula. Sem as mitocôndrias, as células não poderiam viver. Na evolução, tivemos outra fusão, mas esta aconteceu nas células vegetais. Foram os cloroplastos. Os cloroplastos permitem às células vegetais aproveitar a luz do sol para poder dar lugar a substâncias do carbono assimiláveis pela célula e também energia. Outra diferença é que temos organelas. Estas organelas nos permitem ter mais membrana. Por que surgiu isto na evolução? Imaginem uma célula cada vez mais complexa, em la que cada vez temos mais DNA, mais informação genética e mais funções a realizar. Muitas das funções se realizam nas membranas da célula. Para isso, se temos células mais grandes, mais voluminosas, precisamos de mais superfície. Para ter mais superfícies, as células eucariotas idearam esta série de organelas que nos permitem aumentar a membrana. Assim temos retículo endoplasmático, aparelho de Golgi e outras organelas dentro da célula. Elas têm que ter uma estrutura, e para ter essa estrutura precisamos de algo que sirva de sostén, que seja o esqueleto da célula. Esse esqueleto da célula são umas proteínas filamentosas que se conhecem como citoesqueleto e vão a permitir que cada organela esteja em seu lugar fazendo sua função e também vai permitir o movimento das células. Já temos uma célula simples, eucariota, muito complexa. O próximo passo na evolução será então fazer o maravilhoso mundo dos organismos multicelulares. E os primeiros organismos celulares surgiram de uma forma simples, dividendo-se uma célula em 2 e ficando juntas, agrupadas. Assim, nós temos aqui um organismo considerado ainda unicelular, mas que forma colônia. Uma colônia não é ainda um organismo complexo, é uma agrupação de organismos unicelulares que vão a diferenciar em funções especializadas. E de aí o próximo passo será que estas células fiquem formando o que são os tecidos do corpo, os organismos pluricelulares, os organismos superiores. Então nos imaginamos, desde faz 1.500 milhões de anos até agora, se formaram os organismos pluricelulares. Isso na evolução, porém parece muito tempo. Na realidade, em um período que começou faz 4.000 anos e em 1.500 anos de uma célula chegar a um ser tão complexo como o homem, é pouco tempo. Mas ainda nos surpreendemos mais quando vamos a ver como é o desenvolvimento dos organismos superiores em seu tempo de vida. Apenas podemos diferenciar nos primeiros estadios um embrião de um humano com um embrião de um frango. Até aqui fizemos um percurso desde o início da primeira célula até os organismos mais complexos. Como podemos juntar todo esse processo de uma forma simples? Isso é o que se conhece como o árvore da vida. O árvore da vida nos permite, a partir de uma única linhagem celular, como foram evolucionando e desenvolvendo-se os diferentes organismos. E isso lo podemos agrupar de uma forma estruturada. E tudo começou desde uma única célula. E todos os organismos vivos começaram desde essa única célula. Isso é o que se conhece como árvore da vida de Bose. E faz muito tempo, a matéria viva, os organismos, podemos diferenciá-los. Primeiro se diferenciaram o reino planta e o reino animalia. Mas depois observaram que tem organismos que não são nem plantas nem animais e criaram o reino protista, em el que temos os organismos unicelulares como os protozoários. Desde Aristóteles até o século XIX se pensava que a vida era só em forma de planta ou de animais. Viram que existiam outros organismos diferentes. E estes organismos diferentes eram as bactérias. As bactérias não têm núcleo, são células procariotas. Tanto os animais como as plantas, como os protozoários, são células eucariotas que têm núcleo. Então se criou um novo reino,
o reino protista. Já temos as bacterias, temos as plantas, temos os animais e temos os protozoários, mas ainda nos estão faltando outros organismos que podemos diferenciar. Os fungos, organismos que têm núcleos, são células eucariotas, que têm parede celular, mas que não têm pigmentos fotossintéticos como as plantas. E até 1976, todo mundo pensava que isso era a forma de dividir e de organizar a vida. Mas Carl Bose, no ano 76, descreveu que existia ainda um taxon, uma forma de organizar superior a esta, e é o que se conhece como domínio. Os três domínios da vida são os domínios bactéria, arcaea e eucária. Ao início só existia uma única célula, que se conhece como Luca. A partir de Luca, a primeira célula, surgiram as células procariotas. E dentro das células procariotas, divergiram em bactérias e arcaeas. Isto aconteceu mais ou menos faz 3.900 milhões de anos. Depois, faz 1.500 milhões de anos, apareceram as células eucariotas. E a partir de aí, os organismos complexos. Isso é o que se conhece como árvore da vida. Esta é a história da vida, esta é a história desde faz 3.500 milhões de anos. Obrigada.